Bom dia, pessoal. Eu estou gravando esse vídeo agora da minha indignação, porque uma pessoa vem na casa da gente, né? Da família da gente, tô falando gente estranha não. Estranho não vem fazer isso não. Família da gente. Vem se incomodar com tudo que a gente faz, que a gente tem, né? Isso aí é muito chato, porque eu, desde os meus 10 anos, eu trabalho. Trabalho desde 10 anos, trabalhava na roça. Meus 10 anos, antes dos meus 10 anos, meus pais não paravam. Lugar nenhum, era como nômade, né? Não parava em lugar nenhum, era aí a terra. E eu fomos morar num sítio, eu fazia comida para minha mãe. Com 10 anos de idade, levava na roça, que era longe, não era perto, gente, era longe. Eu tinha que enfrentar, eu via cobra, eu via coelho, eu via bicho o caminho inteiro, né? E eu sempre ajudando meus pais, sempre ajudando. Eu levava café, fazia bolo no fogão de lenha, colocando o texto em cima, quer dizer, aquela na parte com brasa em cima. E sempre ajudando meus pais. Sempre desde a minha tenra idade, desde os 10 anos. Eu tenho 65 anos, não escondo minha idade. Fiquei viúva há 4 meses atrás, só que quando eu tinha essa idade, aí eu comecei a trabalhar, depois eu comecei a trabalhar, né? Com 11 anos de idade eu já comecei a trabalhar mesmo de verdade, ganhava meio dia de serviço na roça, arrancando feijão, né? Carregando arroz, né? Feixe de arroz, apanhando algodão, a gente, né, trabalhava. Apanhando ervilha, ajudando sempre minha mãe. Sempre ajudei minha mãe e meus pais. E nós fomos morar, aí depois não deu certo, nós fomos morar numa fazenda, foi a última fazenda que nós moramos, meu pai ficou 6 meses, e era muito gostoso a fazenda, muito boa a fazenda, mas meu pai não se deu bem com o funcionário lá, o outro funcionário, e meu pai saiu e viemos morar na cidade, nessa casa onde nós moramos até hoje, que era da minha avó e do padrasto do meu pai. Daí a casa estava caindo, nós viemos morar aqui para a casa não cair, né, de vez. Porque senão o povo ia roubar tudo tijolo, né? Como fizeram a casa lá em cima, uma casinha que tem lá em cima, pegaram tudo tijolo, né? Então, aqui perto nosso. E a nossa casa era a última casa, era uma casa bem antiga mesmo. Não tinha água, não tinha luz, era fogão de lenha, era água de poço. Eu tirava água de poço para lavar roupa. Eu cozinhava no fogão de lenha para minha mãe. Aí eu queria trabalhar, vim na cidade, mas eu queria trabalhar. Aí fui trabalhar, eu ganhava o salário da pessoa adulta já, porque eu trabalhava muito bem, né? Igual, então fui trabalhar na roça. E naquele tempo, nós podíamos trabalhar na roça, nós não tinha problema nós trabalhar na roça. Nós podia trabalhar no serviço que recolhesse nós. Porque eu ia também, às vezes, de faxineira, né? Não ganhava o preço de uma faxineira, mas eu ia de faxineira. E eu sempre trabalhando, sabe? Sempre trabalhando. Aí eu conheci esse que agora, por último, foi meu marido. Eu conheci ele, porque eu conheci primeiro a irmã dele. A irmã dele tinha 10 anos, tinha 12 anos. E a gente ficou com amizade até hoje. Ela é cunhada, é amiga, é tudo aquilo que a gente quer de bem, né?
Muita amiga a gente é, muito, muito mesmo. Então, eu conheci ela, eu ia posar na casa dela. Ela gostava muito, porque ela não tinha mãe, ela tinha só avó, e as irmandades, e o pai, e eu gostava de ir na casa dela. Então, eu ia lá. Aí, eu conheci o irmão dela, mas andei dando ficando com ele, mas não cheguei a namorar ele, assim, de verdade, né? E daí, bom, o tempo passou, eu tinha meus pais, só que minha mãe tinha meu irmão. Minha mãe não tinha, nessa época minha mãe não tinha meu irmão. Quando eu tinha 14 anos, nasceu meu irmão. Nasceu meu irmão e eu trabalhava de empregada doméstica e dava o dinheiro para minha mãe, para comprar enxovalzinho para o meu irmão. E ajudava minha mãe. O que eu podia, eu ajudava minha mãe, sabe? O que eu podia, eu ajudava minha mãe. Aí eu trabalhava, fiquei 1 ano e meio trabalhando de empregada doméstica. E aí a minha mãe queria trabalhar. Não, daí a minha mãe foi trabalhar mesmo, depois que meu irmão estava mais grandinho, a minha mãe foi trabalhar. Mas o meu irmão já estava com 1 ano que ela foi trabalhar. Estava com 1 ano, mais de 1 ano, acho que tem. Mais de 1 ano. Então, 1 ano e meio, mais ou menos. Minha mãe foi trabalhar e daí deixava com os outros, o meu irmão, né? Mas só que depois eu briguei com a minha patroa, porque eu sou pavio curto, mas eu sou uma pessoa boa, viu, gente? Não pensa que eu sou má, não, de maldade com os outros, porque eu não guardo raiva de ninguém. Aí ela falou umas coisas pra mim, a minha colega tinha ido esperar ela falou umas coisas pra mim, ofendendo minha colega, que é essa uma que eu tenho amizade, que é minha cunhada, e eu fiquei brava, daí eu briguei com ela e eu saí. 1 ano e meio de serviço. Aí eu falei, vou trabalhar na roça. Aí minha mãe não deixou eu trabalhar, queria que eu olhasse meu irmão, eu fiquei olhando meu irmão. Só que nesse tempo minha mãe começou a trabalhar. E só que meu pai bebia de vez em quando, tudo. Não, meu pai bebia quase todo dia, morando na cidade, né? Mas era pouquinho. Aí minha mãe começou a beber. Minha mãe começou a beber e brigar com meu pai. E aquilo, eu fui entrando em depressão, porque eu já tinha depressão por viver sozinha, né? Por ser uma filha sozinha, não ter irmãos, né? Morar no sítio, não ter irmãos. Já era uma pessoa, já estava com depressão e eu tenho enxaqueca por nervosismo mesmo, por depressão mesmo, tem enxaqueca. Porque a minha enxaqueca, eu achava que era de comer alguma coisa, não era. Só que o café, ele estimula mais a depressão, né? Porque o café, ele já estimula mais. Aí, tudo bem, eu fui, né? Fiquei olhando meu irmão. E daí, depois, apareceu essa pessoa, que foi meu marido, infelizmente. Como eu via meu pai e minha mãe brigar, de se pegar, minha mãe batendo no meu pai, e eles dois se pegar, e aquela brigaiada por causa de bebida, eu falei, eu vou sair da casa, ou eu saio com 18 anos, ou eu caso. Aí fiz a pior besteira da minha vida casando, né? Casei com uma pessoa que eu não conhecia, uma pessoa que eu não conhecia a família da pessoa, sabe? E eu não sabia que jeito que era a família da pessoa. E aquele tempo a gente não tinha essa liberdade que os jovens hoje têm de ir na casa, eles vão até posar na casa dos namorados, né? Não, antigamente era tudo diferente. A gente dificilmente ia na casa. Tinha vergonha até de ir na casa do namorado. E daí eu, infelizmente, casei. Ele tinha traído eu, mas ele tinha pedido perdão, falou que ia melhorar, que não ia fazer mais. E eu, bobona, caí na conversa. Só que eu pensava assim, que eu ia casar, e eu podia separar, e tudo bem, numa boa. Eu separei, certo? Eu casei. Casei, daí, depois de 4 anos de casada,
eu tive minha filha, porque eu não ficava grávida, eu fiz uma cirurgia e eu engravidei. Eu queria muito uma criança. Eu queria muito uma criança, uma filha. Tive minha filha, foi, né, a coisa mais linda que tive. Nossa, muito feliz fiquei de ter minha filha. Cuidei com todo amor e carinho ela. Só que ele, até 2 anos de casado, ele trabalhava ainda. Mas a decepção já tive no começo. Quando eu casei na primeira semana, na sexta-feira, no sábado, na sexta-feira de uma semana de casado, ele já saiu, voltou bêbado. Tarde da noite, que tinha ido saído comprar uma mistura, que a gente trabalhava até de noitinha, eu e ele. A gente trabalhava no japonês, um negócio de batata lá, e a gente trabalhava até a noitinha. Aí eu ficava fazendo serviço, fazendo janta, e ele foi comprar mistura e voltou tarde bêbado. Já foi a primeira decepção. Quando foi no domingo, eu fiz almoço, fui levar o prato de comida para ele sentado na mesa, coloquei o prato de comida para ele, ele pegou, não mexeu no prato, ficou parado, pensando. Eu perguntei para ele, você se arrependeu de ter casado? Ele não me respondeu nem que sim e nem que não. Como existe um ditado muito certo, quem cala consente, com certeza ele consentiu que ele tinha se arrependido, mas não falou para mim. De 1 mês de casado, ele já pareceu bêbado, eu não queria que parecesse, porque eu tinha limpado a casa, eu deixava a casa piscando, porque eu trabalhava de segunda a sábado, domingo eu ficava o dia inteirinho fazendo serviço, lavando roupa, limpando a casa, sabe? E sempre fui uma pessoa honesta, sempre trabalhei, sempre fui trabalhadeira. E então, esse homem não deu valor para mim, sabe? Esse homem depois de uns tempos ele amanhecia na rua, vinha cheirando perfume de mulher, ele vinha... eu sei que esse vídeo vai ter mais de um vídeo, porque vai comprido. Bom, daí quando eu fiquei grávida ainda, achando que ele ia melhorar, não melhorou. Daí quando minha filha estava com... Vou resumir um pouco. Quando minha filha estava com 2 anos e 9 meses, porque eu tinha prometido para ele com 3 anos eu ia largar dele. Quando a menina estava com 2 anos e 9 meses, eu separei dele. Separei dele, tive outro relacionamento depois, tive outra filha, mas fiquei um tempo com a pessoa, não morando junto, né? Depois que eu tive a filha, daí eu morei um pouquinho junto, daí não deu certo. Eu fiquei sozinha, só eu e minha filha, mas eu cuidava da minha filha, eu cuidava dela e tudo. Daí ela começou a ir na escola e começou a andar mais companhia e eu, sabe, eu não sabia o que fazer. Porque ele não pagava pensão. Eu dava parte dele, ele saía do serviço para não pagar pensão. E sem contar que ele tinha vários vícios, né? Bebida, daí por último era o vício daquele tempo, que era só o tardo ele tinha o vício do cigarro e o tardo da maconha, né? Não tinha. Aí tudo bem, eu amecei ele mas só que não adiantou. Ele amanhecia na rua, não adiantava, não tinha como fazer nada, né? E eu falei, eu vou embora dessa casa, eu vou embora. E, né, daí que eu fui embora, daí que eu tive esse relacionamento, minha filha cresceu, foi na escola, só que não obedecia começou a andar em más companhia. Não assim que ela usasse não via ela usar nenhum tipo de entorpecente, não sei se ela usava, ela disse que não, mas não sei, né? Não posso pôr a mão no fogo e dizer que ela usava ou não usava, né? Porque a gente, como diz a mãe, a gente não... Às vezes a gente é cega, né? Aí, tudo bem, daí arrumei eu fiquei sozinha, 8 anos, depois arrumei um companheiro que também, Deus que me perdoe, atropelava, não ia embora, daí depois, né, fui embora, graças a Deus.
fui morar para casa dele, e ele arrumou uma casinha, foi morar, e eu fiquei sozinha. Aí, só que de vez em quando minha filha vinha e atirava na minha cara. Porque ela, com 16 anos, ela foi embora de casa. Ela ficou, em 16 anos, ela começou a trabalhar. Com 16 anos, ela começou a trabalhar. Aí, ela ficou interessada num rapaz que era um chefe da onde ela trabalhava lá. Por sua vez, era chefe, e aí ela, como ela era bonita, ela conseguiu, né? Como que diz? Ficar com ele. Aí engravidou, ganhou um neném aqui na minha casa. Eu não expulsei ela, eu acolhi a filha dela. Falei para ela, se ele não criar, eu crio. Eu tinha certeza que eu ia ajudar ela. E fiz isso. Não fiz como... Porque tem pais que atropela a filha porque a filha fica grávida. Não, pelo contrário. Eu acolhi ela. Eu falei, você fica aqui. Se ele não quiser, não tem problema. Eu sozinha. Eu não tinha marido. Dessa época eu já não tinha nem marido. Aí, depois quando ela estava grávida, que eu arrumei essa pessoa que ficou um tempo comigo, depois não deu certo. Aí, bom, eu peguei e fiquei com a criança. Depois quando a criança estava com 6 meses, ela arrumou casa no lugar onde ela trabalhava e foi morar lá. Foi morar lá e eu falei para ela, eu vou olhar a criança para você, porque a menina nasceu prematura, com 7 meses, pequenininha, e eu ia olhar, fazia tudo serviço para ela e vinha embora. E tinha vez que daí ela brigava comigo, maroteava eu, e era terrível. E ela apanhava, não é que não fosse apanhar, porque apanhar não regula nada, viu, gente? Bater às vezes não regula, às vezes se bate, mas não regula nada. Que a educação tem que vir de cedo, e a gente, se puder levar a criança na igreja, melhor ainda, sabe? Ensinar a servir a Deus, porque depois de grande, você plantar a sementinha enquanto é pequeno, o filho da gente vai com a beleza. Tem que plantar a sementinha enquanto é pequeno, porque depois de grande é difícil, E ela é uma pessoa honesta, trabalhadeira, tudo, é professora, é Uber, tudo mais. E só que ela vinha em casa, depois parou de vir, daí eu arrumei esse companheiro meu que fiquei, na verdade namorei 2 anos, fiquei 5 anos com ele, que faleceu. Uma pessoa maravilhosa, um homem bom, era a melhor pessoa que eu já encontrei na minha vida. Hoje eu sinto muito falta dele, muita tristeza, muita tristeza por causa dele, porque ele era uma pessoa especial para mim, muito especial para mim. Então, eu nem sabia, porque se soubesse disso, logicamente que eu tinha casado lá no passado com ele. Eu não sabia, né? A gente, como menina nova, não entende muitas coisas, não entendia das coisas. E aí eu resumi um pouco. Então, aí eu olhei minha filha, a minha neta, depois minha filha teve o meu neto, ainda eu olhei um pouquinho só. Aí minha neta ficou doente, quando a minha neta ficou doente, pequenininha, eu trouxe ela morar comigo, sabe? Trouxe ela morar comigo porque ela não podia ficar no lugar que ela estava, porque onde eles moravam era uma granja, e tinha muita aquela poeira de granja, tudo, né? E poeiraiada, daí na beira da estrada a menina tinha que ficar no lugar na cidade. Aí a médica própria falou, daí ela ficou 3 anos comigo, grudado comigo, queria bem eu. Só que a minha filha, depois de 3 anos, levou ela embora. Ela não queria ir. Ela gostava. Ela até esse tempo, esse homem que morou comigo, morava comigo. Não como marido, mas morava comigo. Morava comigo, mas não tinha onde morar, né? Então, depois que ele arrumou casa. Aí, mas ele ajudava a cuidar da menina, ele queria bem a menina. A menina era pequena, ele queria bem a menina, né? Ele fazia de tudo para ajudar ela, sabe? Ajudar. E daí levava ela
pra cá, pra lá, levava ela pra... Ajudava a menina, assim, tipo, na casa da mãe dela, né? E quando ela tava mais grandinha e tudo. Daí a minha neta não gostava de serviço. Daí a minha filha, o pai também não deixava fazer serviço, falava que não era para aproveitar da menina, não sei o que lá. E daí ela não aprendeu a fazer serviço, mas ela não. Daí, quando ela estava, depois de 3 anos, ela já não morava comigo, ela vinha passear na minha casa. Ela ficava na minha casa, mas não todo dia. E a minha filha sempre me acusando que eu não ajudava ela, que eu não ajudei, e eu ajudei várias vezes, emprestei até cartão para ela. E que eu não ajudava ela, que eu como que fala? Eu não dava, que eu não gostava dela, que eu não ajudava ela, que eu gostava da filha dela, não gostava dela, porque, nossa, e então, eu vou parar por aqui, vou fazer outro vídeo, gente, porque deu 20 minutos de vídeo, e é muito vídeo, eu acho, sabe? Eu não gosto. Eu vou dizer, não vou dizer despedir de vocês, porque eu vou gravar outro vídeo, tá bom? Obrigado por vocês estarem assistindo, e espero que vocês assistam. Depois eu ponho o título do vídeo, tá bom?